Pessoal, boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, me chamo Marcos Uehara, eu sou intérprete de português, inglês também no idioma japonês. No Japão é um país que eu sou bem familiarizado porque eu fui ao Japão com 3 anos e de lá eu fiz desde da creche até o ensino médio, começo do ensino médio. Então eu tenho o japonês como o primeiro idioma e eu queria trazer para vocês um pouco da história do Japão atrelado ao idioma japonês. Então, o Japão tem uma das culturas mais antigas do mundo e há 3 tipos de sistema de escrita no idioma japonês. O primeiro é o kanji, que são aqueles ideogramas que vocês devem ver em camisetas, enfim, tatuagens, que cada letra significa uma ideia, e o hiragana e o katakana. Eu vou explicar mais sobre. Então, no primórdio da civilização, não existia uma escrita própria do Japão. Ela foi importada do Japão para expandir o confucionismo e o Japão tem a cultura atrelada à China, inclusive na arquitetura, na culinária, no filosofia, na religião, e se desenvolveu bastante, muito com a ajuda do governo chinês da época. E durante o período Heian, no Japão se diz cada era de acordo com o imperador da época. Então, quando o imperador morre, começa uma nova era. E no período Heian, que foi no século VIII, foi um período que começou a cultura japonesa se consolidar como própria, já sem tanta influência da China, e floresceu a arte, a filosofia, a poesia, e nesta época, além do kanji, são os ideogramas japoneses, mais 2 tipos de escritas surgiram, que são o hiragana e o katakana. Então, o primeiro que falamos é o kanji. Então, ele foi trazido no século V para difundir o conhecimento do confucionismo. E então cada letra dessa representa uma ideia. Então, temos aqui na segunda coluna montanha, rio, sol, chuva, água, e na composição de 2 kanjis cria uma nova palavra. Por exemplo, na junção da palavra eletricidade com carro, as duas juntas significa trem. Assim por diante. Tóquio, eu não consigo apontar aqui, mas na primeira linha é o segundo bloquinho. Tóquio, que é a capital do Japão, significa a capital do leste, que é onde é situada a cidade no mapa japonês. E a origem do kanji, como eu disse, é um ideograma, então eu queria trazer porque tem muito em comum com a nossa interpretação consecutiva, as tomadas de notas que a gente cria, né? Um símbolo para representar uma ideia, e foi exatamente assim que surgiu os kanjis. Então, o primeiro aqui, que é montanha, Yama, foi visualizado uma colina com 3 montanhas. O segundo representa dia, e parece a vista da janela do sol nascendo. O terceiro é uma árvore, então parece um tronco de árvore com os galhos, mais ou menos, mas parece essa é a ideia. Queria dar um play aqui. Bom, desculpa, só um minuto.
Bom, e o segundo é o hiragana. O hiragana já é um alfabeto silábico. Então, cada letra significa uma sílaba. E ele foi criado, como eu disse, no período Heian, no século VIII, e é usado até hoje. E esses três caracteres é usado juntos. Então, quando eu leio um livro, aparecem os kanjis, os hiraganas e os katakanas, que eu vou mostrar mais. Na primeira coluna da direita, tem o A, I, U, E, O, que são as vogais, e na segunda, com a adição do som do consoante, que a segunda seria o K, a terceira o S, a quarta o T, então seria Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So. Então, por exemplo, Aline seria Arine, que não tem o L na fonética japonesa, então substitui pelo R seria Arine, então seria esse primeiro aqui da direita, e mais outros dois, Arine, seria três letras dessa. O meu nome, por exemplo, é Marcos. Não existe, só a consoante, então é substituído, é adicionado um U, então fica Marukosu, então seria 4 letras dessas. E uma curiosidade sobre o hiragana, que ela foi desenvolvida pelas mulheres da época, porque o kanji, o ideograma chinês, kanji, aliás, significa literalmente letra chinesa. Kan é do povo Han, que é o grupo maioritário da China, e o Ji significa letras. E o kanji era exclusivo da elite intelectual do Japão da época e só dos homens. Então, a hiragana foi criado como uma forma de simplificar para as artistas, as poetas na literatura, poder expandir o conhecimento para o em geral. Então, esse hiragana aqui, ele deriva do kanji. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram cada kanji e transformaram de uma maneira mais simples. Então, cada quadradinho aqui tem o vermelho e embaixo do vermelho seria os hiraganas, que eles mudaram a forma. E assim foi propagado a poesia, a cultura no período Heian, que, como eu disse, foi uma época muito rica na arte e cultura no Japão. E muitos homens, na época, resistiram ao uso do hiragana, delegando como a letra das mulheres e os kanjis como dos homens intelectuais, mas como tudo com o tempo melhora e evolui, hoje é uma escrita oficial e usado normalmente por todas. E o terceiro é o katakana, seria um outro período da história do Japão. O katakana tem o mesmo som do hiragana, que são as vogais da primeira coluna, a, i, u, e, o, com a adição dos consoantes. Então, kakiku, keko, sashi, su, se, so, tachi, tsu, teto, e assim por diante. Ele tem 50 sons, 50 letras. Só que a diferença é que ela é usada para coisas estrangeiras. Pode ser nome de pessoas ou um produto, por exemplo, na época no Japão só se usava o hashi, que é aquele palitinho que a gente conhece. E quando os europeus, os ocidentais chegaram trazendo garfo e faca, que eles só pegaram o nome em inglês, fork, e knife, que seria fork and knife, e para isso eles usam o katakana. Então eu tenho um exemplo aqui embaixo, vocês conseguem enxergar. Tem o na e hu, que são três
letras. E embaixo tem Coca-Cola, seria Coca-Cora, Coca-Cora. São 4 sílabas e esse tracinho no meio para esticar o som Cora. E por trás da história do katakana vem algumas mudanças na sociedade no Japão, que na verdade foi um marco crucial, que foi a abertura do Japão para o mundo. Desde 1640, o Shogun, que era o general militar do Japão que controlava o país, ele estabeleceu uma política de isolacionismo. Então, permaneceu por mais de 200 anos fechados, porque justamente ele temia a influência dos ocidentais e também os jesuítas. Tinha alguns jesuítas portugueses até então, propagando o cristianismo, mas também foram todos expulsos porque o Shogun, o general já sabia da influência do catolicismo nos impérios e como eles conquistam os povos desta maneira. Então foram todos expulsos e não tinha nenhum contato com a civilização ocidental até então. Só um porto de Nagasaki fica de frente para a China, então tinha alguns comércios com a China e alguns holandeses. E muitos povos tentaram estabelecer comércio com o Japão, mas sem sucesso. Até que em 1854 o Comodoro Matthew Perry foi enviado pelo governo dos Estados Unidos para forçar o governo japonês a abrir para o comércio seus portos. Então foi uma visita surpresa e é um dia muito marcante na história do Japão. Eu lembro de ouvir bastante isso nas aulas de histórias na época, que é o dia da chegada do navio negreiro, que eles chamam. Então imagina um navio do porte do gigante, que é esse preto, e no Japão o máximo de tecnologia que eles tinham na época eram esses barcos de pescadores, digamos, que eram um povo, digamos, mais atrasados em comparação com o Ocidente, enquanto já tinha passado a Idade Média e conquistas na Europa, o Japão estava em outro momento. Só um minuto. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Então, nessa época também, os samurais, que significa aquele que serve, samurai. Então, o samurai tinha o senhor, que era os senhores feudal, eles serviam um serviço de proteção e tinha uma importância na sociedade, na casta, muito grande. Então, são uma das castas mais poderosas. Mas com a chegada dos ocidentais e a criação a chegada da pólvora, das armas, eles perderam protagonismo, até que foi banido o uso das katanás, que são as espadas samurais, e eles aos poucos foram sumindo, até teve uma rebelião contra a chegada dos ocidentais nesse período de transição que o governo japonês adotou para poder aprender com ocidentais e se desenvolver mais até que se tornou a potência que é hoje. Então, no Japão moderno, começou de 1868 até hoje, e os japoneses são conhecidos aqui no Brasil também, creio, por ser bem aplicados e estudiosos, e dos bons exemplos é que, como eu disse, o navio negreiro do Commodore Perry chegou em 1868, nessa época, e em 1904 o Japão já estava em uma guerra com a Rússia, a guerra russo-japonesa, e ganhou da potência russa com a luta de navios e batalhas. Então, para você ver
em um curto período de tempo, em menos de 50 anos, como desenvolver o país. E o Japão Ocidental, a política mudou, foi criada uma nova constituição, criado um parlamento com congressos e primeiro-ministro, a democracia foi implantada baseado no conceito da França, né, de liberdade individual, e também sobre o costume. Começou a chegar mais utensílios, como eu disse, garfo, faca, carro, trem e todas essas coisas que até então não tinha. Aqui tenho duas fotos, que é um comparativo do vestimento da época, era Meiji, que foi nessa época quando entrou um novo imperador, de uma maneira mais ocidentalizada, que é a foto de baixo. Também uma curiosidade desse período de transição na era Meiji foi a negociação com os ocidentais. Eles vieram de surpresa e, claro, ninguém conseguiria se comunicar, e a importância dos intérpretes foi crucial na época. Então, tem um livro que fala sobre isso, chama Os Intérpretes da Era Edo, que foi a era que precede a Era Meiji, a Era Ocidentalizada, e para estabelecer negócios com os americanos eram usados 3 intérpretes. Então, o japonês tinha, como eu disse, negócios com a China, então tinha um intérprete japonês para chinês, e os chineses tinham contato com a Holanda, então usavam ia de chinês para holandês e do holandês para o inglês. Então, creio que é um exemplo do nosso relay, que era já usada nesta época, no século XIX. E por conta disso, nesse novo acordo, nesse novo contrato de abertura dos portos com o americano, os japoneses levaram muita desvantagem de cobrança excessiva de impostos e tudo justamente pela falta de conhecimento do idioma, da falta de comunicação. E, bom, por último, sobre as letras, né? Então, aqui está o meu nome. Aqui temos na primeira linha hiragana e meu nome katakana. O primeiro hiragana é o meu sobrenome, Uehara. A propósito, no Japão, o sobrenome vem primeiro. Então, é Ilha Raquel, Iria Raquel, Uehara Marcos. E a primeira parte se escreve com o hiragana ou kanji, que é o de baixo, para nomes japoneses. E o segundo é o Marukusu, que é um nome estrangeiro, é usado o katakana. É bem interessante quando eu leio um livro, porque só de olhar na página, sem precisar ler, olhando os ideogramas, eu consigo entender qual que é o assunto. Às vezes, se não for interessante, pode até pular, sem necessariamente parar para ler, só de bater os olhos. Bom, era isso. Na verdade, eu tinha um vídeo aqui de 1 minuto sobre os kanjis que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, aqui no improviso. Deixa eu tentar aqui voltar. Tento dar o play aqui dessa maneira. Então, o kanji significa letras japonesas, e aqui está escrito Japão, que é Nihon. O primeiro é o sol e o segundo é a origem, então a terra do sol nascente. E aqui temos a árvore e a letra, o kanji para árvore, que é ki. E se colocar um traço embaixo do ki, significa origem, e também livro, que é a origem do conhecimento.
Então, essa letra pode significar origem ou livro, on. Em terceiro, aqui temos dois galhos. Então, são dois quis, duas árvores. Pode ser algo como bosque. E com três quis, árvores, florestas. Aqui temos um ninho, uma caixinha em cima da árvore. Aqui é uma pena, hané. E esse é usado pela Raquel também, que é pessoa. Então, população, parece uma pessoa caminhando. Temos o Homer Simpson aqui para dar de exemplo. E uma pessoa com pernas e braços abertos significa em pé, ficar de pé. E se juntar duas palavras, uma pessoa e árvore, significa o verbo descansar. Então, um homem descansando na árvore. Aqui seria a montanha. E assim por diante. Então, essa é a ideia dos ideogramas. E depois eu vou deixar alguns que podem ser úteis para a prática de tomada de notas. Quem sabe eu uso alguns que são mais simples. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Bom, eu terminei. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. All right, so hello everybody. So today I'm going to speak about how life will be like in 2050. So have you ever wondered how life will be like in 2050? How will be where we are going to live, how we are going to communicate, the way we are going to transport goods, the way we are going to go from one place to another, what we will eat, if we are going to have the same entertainment, play the same sports, the way we are going to treat diseases, and also how life will be like if we manage to make it possible to live on Mars. So let's take a journey into the future. So in 2050, artificial intelligence will dominate all aspects of our lives. It will, so the way we communicate with each other, the way we go from one place to another, how we will learn new things, how we will teach new things, the way we will buy new clothes and goods, everything. And this will generate a massive quantity of data that will be analyzed through quantic computers. Robots as well, which will use artificial intelligence, will be everywhere. There will be in factories, there will be at the post office, there will be assisting people in banks, hotels, answering their queries and questions. More interestingly, we'll have also robot dogs and robot cats and robot pets who will interact with us. Also, most likely we'll have robot friends and companions who will share the same interest that we have for culture, books, or movies, and they will know us more than we know ourselves, most likely. School and teaching will also use robots and artificial intelligence. Sport and entertainment will be completely reshaped. We will be wearing connected clothes and devices that will monitor our well-being and also improve our performance and health.
And most likely in 2050, we will see the first robotic Olympic Games. The way we will work will be also totally different. We will all be working remotely with holograms. So we'll be joining meetings with our holograms and attending conferences through our holograms. We'll be able to be everywhere at the same time. Transportation system. So this will blow your mind. You will be able to reach Paris from Rio de Janeiro in less than 30 minutes time. So everything will be electric or magnetic and driverless. So you'll just sit on the specific engine, fasten your seatbelt, and in a very short time frame, you have reached a destination. There will be underground transportation systems below the cities, which will reshape the architecture of the cities. And as well, we'll have drones and helicopters flying above our heads. The transportation of goods would be also totally reshaped and will be more efficient and fast. You will be able to receive your packages from Amazon through drones. And also through with specific trucks that will be driverless. And for DHL packages, this will be delivered at your door using a specific technology, underground specific technology. So entertainment will also involve drones, and you'll be able to see fireworks that will be managed through drones and lights, and culture will be totally different that what we were used to. The way we will treat diseases and monitor diseases will be also totally different. Artificial intelligence will manage all aspects of medicines. We'll have robotic prosthetics that will be stronger and even more advanced than our biological ones. We'll have prosthetic eyes and other prosthetic organs that will enter the market. Small pills or robot pills, very tiny little robots, will be injected into your body and will be able to monitor any type of disease or prevent the disease onset or disease progression, or deliver drugs at specific sites. So food and agriculture will be also totally reshaped because of demographics. We will not be eating meat anymore. Meat will be replaced by specific, let's say, vegetable meat that will be processed by engineers. Plants will grow vertically to increase the production, and we'll see vertical farms everywhere in the cities. The food we'll eat will be able to be processed by specific robots at home, or to be cooked through 3D printing. So, yeah, as said earlier, so there will be vertical farms everywhere in the cities,
and also at all skyscrapers, as shown here on this photo. And because of the demographics, people will look for other ways to there will be a search for new land, new possibilities to welcome people, to house people, and so we can imagine that there will be a growing number of floating cities on the ocean, which will welcome, for example, the refugees from the climate refugees, for example, but can be also used as hotels, for example, as floating hotels, to explore the submarine world, for example, but also the stars. In 2050, we expect a human being to be present in space, and specifically on Mars. So most likely there will be human colonies on Mars in 2050. Of course, as you can expect, life on Mars is difficult compared to life on Earth because of the weather condition, but also because of the radiations. So, for example, life on Mars, the weather on Mars is, well, the temperatures can range from minus 70 degrees Celsius to 20 degrees Celsius on the good days, and temperature will fluctuate during the day. So you will need to be equipped with specific clothes and equipment to fight not only the temperature variations, but also to protect you from the radiations and also from the dust, the storm dust on Mars. So at first, we imagined that scientists and militaries will be present to start the first colonies. And then when things are getting established, we can imagine that other people will join the scientists and the military on Mars to build new cities, new buildings, through 3D printing, for example, and develop new colonies. And we can imagine that in 2050, the first human being will be born on Mars. So basically, it will be a totally different life, and we'll have to be ready for it. So that's it. Thank you very much for your attention, and I will finish my speech here. Thank you.